De volta com o Jogo do Poder, recebendo o líder do Partido Solidariedade, deputado Áureo, contando com a presença do advogado Cláudio Mendonça. Deputado, vamos falar um pouco do Rio. O senhor é deputado do Rio, com base em Caxias. A situação do nosso estado chegou, eu acho, a uma situação inimaginável. Se a crise é grave no Brasil, aqui ela atingiu proporções gigantescas. Quer dizer, há comprometimento dos serviços básicos, serviços públicos básicos, desde a segurança ao atendimento em hospitais, enfim. E não há, nesse momento, não se vê uma luz no fim do túnel. Não se vê uma saída concreta, objetiva, para os próximos meses. Começou-se a se falar, inclusive, na possibilidade de impeachment do governador Pezão. Essa é uma hipótese já aventada, já há projetos. Vários pedidos de intervenção federal também. Pedidos de intervenção federal, o deputado Hugo Leal protocolou. Ou seja, há uma situação de acefalia quase do Estado. Como é que o senhor está vendo esse quadro e que tipo de contribuição o Congresso Nacional pode dar, e os deputados do Rio de Janeiro, especialmente a bancada do Rio de Janeiro, podem dar para contribuir para o Rio sair dessa situação que é afetiva? O Rio, acho que passa pelo seu pior momento. Nós tivemos a oportunidade de viver um momento olímpico, tudo acontecendo no Rio de Janeiro, as pessoas querendo vir para o Rio de Janeiro, muitas obras, um momento fantástico o Rio viveu, e passa agora o Estado do Rio de Janeiro pelo seu pior momento. Servidor sem receber salário, os serviços parando, você chega numa UPA, não tem médico, não tem remédio, não tem pagamento, não tem limpeza. Segurança pública vivendo um caos, hoje ainda mais na Baixada Fluminense, um número assustador na segurança, o Arco Metropolitano, como notícias, sempre colocada na mídia. E a bancada federal do Estado de Janeiro teve um papel fundamental, porque a bancada estadual que não conseguiu resolver os seus problemas, não conseguiu fiscalizar, não conseguiu entender, recorreram ao governo federal, a bancada federal com muita união, conseguimos votar a recuperação fiscal dos estados. Foi um tema difícil porque queriam a outras bancadas achando que estava privilegiando o Rio de Janeiro, e aí você tem que começar a conversar, dialogar, convencer outros estados a dar o socorro ao Rio de Janeiro, a ter recuperação fiscal. Caso Rio, Minas e Rio Grande do Sul, né? 3 estados, você tem 27 antes da federação, e aqui foi fundamental, aprovamos em Brasília com muita luta. Eu fui ali do Solidariedade, foi autor daquela emenda que não deixava penalizar o servidor público de pagar 11% para no mínimo 14%, e travamos um projeto um dia, entramos em discussões de novo, porque acreditamos que aquilo você não pode penalizar o servidor público nesse momento. A Assembleia acabou aprovando. Para a Assembleia votou, os deputados aqui votaram e penalizaram o servidor público. Tivemos várias discussões nesse projeto para que a gente consiga aprovação. O texto do projeto não é um texto bom, mas você fica imprensado de paralisar os serviços públicos do Estado do Rio de Janeiro. Então a bancada teve que se reunir, atender essa questão do Estado, votar a recuperação fiscal, entendendo que não era o melhor caminho, mas você tem que salvar o Estado do Rio de Janeiro. Também não sei se o Estado não desenvolveu o papel dele de gestão pública, de controles de gasto, de desonerar um pouco essa máquina pública com tantos cargos comissionados, tantas secretarias, não vai mudar. Não há dúvida a gente tem que ter clareza que tem que ter uma gestão eficiente, comprometida, os deputados estaduais comprometidos com a fiscalização do recurso público. Tenho certeza que os deputados estão debatendo isso, têm feito uns esforços importantes, mas a gente tem que ter união, tanto da bancada federal, da bancada estadual, da bancada no Senado, para que a gente possa fazer um plano de recuperação efetivo para o Estado de Janeiro. Eu defendo a intervenção na questão da segurança. Já foi protocolado um pedido. Já foi protocolado um pedido. Acho que é segurança e saúde, inclusive. Segurança e saúde. Mas a gente não pode viver esse caos que a gente está vivendo na segurança pública. Mas na sua avaliação, o governo federal vai intervir? Na minha avaliação, o governo federal tem que intervir, pagar a folha da segurança pública. Mas não é uma intervenção total, é uma não intervenção pontual nesses dois setores. Pontual. Você tem ideia, quando a gente realizou os Jogos Olímpicos aqui no Rio e realizou a Copa do Mundo, não teve a intervenção do governo federal de mandar aqui e melhorar nossa segurança pública? Sim. Por que não tem que ter agora? A gente está vivendo uma tremenda guerra instalada no Rio de Janeiro. É uma situação mais grave. O domínio do tráfico está dominando o Estado do Rio. Essa semana encontraram mais de 60 fuzis no aeroporto entrando no Rio de Janeiro. Você vê? Fuzis do Galeão. Cerca de 60. Comprado em lojas. Em lojas. Cerca, se eu não me engano, de 4 bilhões de reais. Você vê como eles estão se armando, como estão se preparando. Quantos chegaram? Há uma força aí, né, paramilitar, olha, é um exército. Mas pegou essa carga agora. Quantos já entraram? Exato. Aí o governo federal
não tem que se mobilizar, não tem que colocar aqui a Força Nacional de Segurança e entender o que está acontecendo e no Rio de Janeiro. patrulhar melhor as fronteiras, né? São armas compradas em boutique. Porque 40% quase do turista que chega no Brasil chega pelo Rio de Janeiro. O cartão postal do Brasil é o Rio de Janeiro, é o Pão de Açúcar, é o Cristo Redentor. Se a gente não cuidar do Rio, a gente não está cuidando da imagem internacional do Brasil. Evidente, então, o governo federal tem que atuar, tem que ter força nacional, tem que ter investimento em segurança pública, investimento em viatura, investir no nosso policial militar. Sim. Tem que investir no nosso policial militar do Estado do Rio de Janeiro, aumentar o efetivo e salvar programas importantes, como a UPP foi um programa importante que deu certo, mas foi abandonado. Agora foi abandonado. Foi abandonado sem uma gestão que hoje virou um caos. Está vendo o quadro de razia, de vazio político? Não temos lideranças mais. Quer dizer, na verdade, há muitos anos, em todas as campanhas para o governo do Estado, para as prefeituras, despontavam nomes com potencial e apareciam prematuramente já como pure de 10 para uma eleição. Nós vislumbramos 2018 na sucessão do governador Pezão, sem nomes. Na verdade, nós temos um ex-governador preso, nós temos, enfim, e não aparecem nomes assim com potencial que inspiram a confiança dos cariocas. Como é que o senhor está vendo essa situação tão assim, frustrante para o eleitor do Estado do Rio? Um vácuo, como disse o Cláudio. Eu acho que a gente vive a maior crise. E na crise não dá para você surgir, não dá para ter um salvador da pátria. Você acha que vai aparecer um outsider que não é da política, um homem de fora, né? que vem para cá e vai ocupar esse espaço? Eu acho que o problema da política você resolve como político. Sim. Não dá para você falar, não é da política, mas está fazendo política. Sim. Né? Essa foi a invenção que eles tentaram criar, de eles tentar se distanciar da política, mas é com a política que você muda, com a política que você bota um médico no hospital, que você cuida de segurança pública. Faz a negação da política, mas é aquela que se apresenta. Que apresenta. Então, eu acho que esse cenário vai acabar também, essa bolha que criaram, em 2018 já morreu. Porque os problemas se resolvem com soluções políticas, com debate, com enfrentamento político, com diálogo. E eu tenho certeza que vai ter uma liderança em 2018. Quem é essa liderança? Não foi descoberta ainda. Não, mas o tem cenário uma hoje, questão, o cenário hoje é muito negativo. Tem uma questão que é gravíssima. O número de eleitores que efetivamente votam em algum candidato está diminuindo significativamente. Na eleição do governador Pezão, o número de votos brancos e nulos foi maior do que o número de votos que ele recebeu. Então, há, de certa forma, por parte da população, né? uma postura refratária em relação à política em geral. E, ao mesmo tempo, uma enorme indignação que faz com que as pessoas vão para a rua sem liderança, sem partido político. Ou seja, há uma enorme desagregação em relação à participação política. Então, como é que se resolve isso? Isso talvez seja um dos maiores problemas que o país está vivendo e que outros países do mundo também estão enfrentando essa questão. Você viu assim, a gente vive uma grande crise devido à corrupção no Estado do nosso país. A delação da JBS colocou como 1.829 políticos que receberam propina. Não é isso. 1.829 políticos receberam doações. Doações. Dos seus partidos. O partido foi lá e enviou. Você mas não pode falar que não recebeu R$8 de criminalizando. R$84. Criminalizando todo tipo de financiamento, inclusive ilegal, está se criminalizando. Se juntando tudo no mesmo balaio. E achando que todos os políticos são iguais. Não é isso. E a população vai separar. Claro que a gente vai viver um momento em 2018 muito delicado, porque eu acho que a população não vai querer votar. Você acha que vai ter uma grande renovação das bancadas? Vai haver uma. Ou você acha que essa situação, esse desencanto, pode levar a isso? Ou seja, eu tenho clareza que a gente vai ter a maior renovação política da história. Né? O eleitor está mais consciente, está participando, está no diálogo. As mídias sociais aproximam o eleitor. A democracia tem que ser participativa, ele tem que interagir. O senhor é pelo financiamento público? Ou porque hoje nós estamos... Hoje... Só pode ter a ver o financiamento individual? Hoje o financiamento é individual de pessoa física. Fundo partidário. E fundo partidário, que é um financiamento público. Né? Eu defendo hoje, pelo cenário que estamos vivendo, o financiamento público. Não acredito que é o melhor caminho. Só que o cenário que foi estado no Brasil só tem esse caminho. Um financiamento público para financiar a nossa democracia. Claro que o cenário... É o preço que tem para financiar a democracia. Porque o melhor modelo que tem é um modelo democrático. O seu tempo está se esgotando. O deputado tem uma iniciativa, uma PEC, eu fui fazer o dever de casa,
que é para facilitar as iniciativas populares de lei. De a população poder apresentar projeto de lei. Você não pode recolher 1 milhão de assinaturas, 2 milhões de assinaturas para apresentar um projeto de lei. Se com um deputado você elege com 100 e poucos mil votos, a população tem que ter ali o direito de apresentar com um menor número de assinaturas projetos de iniciativa popular e defendemos Deputado, isso na Câmara. Nosso tempo se esgotou, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Espero que volte outras vezes para a gente continuar esse debate, tá bom? Muito obrigado, Cláudio, por ter comparecido. Foi um prazer. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.